Meus irmãos, a paz do Senhor, eu quero comentar o versículo 1 do capítulo 8 da carta de Paulo à igreja de Roma, a igreja que estava instalada em Roma. E é um versículo que é muito utilizado pelos pregadores coach, pregadores que sabem levar apenas coisas motivacionais, pessoas que sabem levar apenas coisas que vai massagear o ego das pessoas, que não procuram levar uma palavra que irá realmente salvar aquela alma, mas sim que vai apenas massagear o ego dessa pessoa. E o versículo, eu creio que todos conhecem, que diz: portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Pessoas, pregadores, que pegam somente esse versículo, somente esta parte, mas continua. O texto, ele continua. Eu vi pessoas citando isso daqui para ímpios. Paulo, ele diz que nós somos templo e morada do Espírito Santo. Como o Espírito Santo vai habitar em tempo sujo? Só entende as coisas do Espírito aquele que está no Espírito. Os ímpios não conseguem compreender o tamanho do valor e preciosidade que tem as Sagradas Escrituras. Quando nós falamos, para eles são loucuras. Quanto as coisas das Escrituras para nós são coisas grandiosas, magníficas, para eles é motivo de chacotas, risadas. Só que brevemente isso vai acabar. E eu quero comentar esse versículo. O versículo diz: portanto, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. O texto continua: que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. E eu quero contextualizar este versículo. Paulo, ele está dizendo no versículo 1, de carne e espírito. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, as concupiscências da carne, mas que andam segundo o Espírito. Paulo diz aos Gálatas: andem no Espírito, vivam no Espírito. Versículo 5 diz da seguinte maneira: porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Versículo 6. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Versículo 7. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Versículo 8. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Versículo 13. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. A Bíblia diz que o mundo jaz do maligno. Se eu estou fazendo as vontades da carne, inclinando para o pecado, que vai se voltar para o mundo, que já és do maligno, como poderei agradar a Deus? Como poderei estar em Deus? E como não haverá condenação se eu estou vivendo as coisas carnais? O contexto quer dizer: a carne coloca inimizade entre ti e Deus, porque a carne, ela causa o pecado. Se você alimentar mais as coisas da carne, certamente o pecado vai crescer. Lembre-se, não é Deus que se afasta de você, é o pecado que está em você que se afasta, que faz você se afastar de Deus. O Espírito deixa você perto de Deus. E não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, que andam segundo o Espírito. Porque contra a carne há lei, mas quanto ao Espírito de vida, não há lei. Reflita nessa mensagem. Espero ter esclarecido. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.